Saber Direito desta semana aborda o direito financeiro constitucional. Aprenda sobre as noções gerais do direito financeiro, planejamento público, processo legislativo do orçamento e vedações orçamentárias. As aulas são com o advogado e mestre em contabilidade Hipólito Gadelha Remígio. Iniciamos agora a nossa quinta aula deste curso de Direito Financeiro com base nos textos constitucionais. Na última aula falamos sobre 4 princípios: o princípio da legalidade, da universalidade, do equilíbrio e da exclusividade. Hoje nós vamos falar acerca de temas específicos do direito financeiro e que também envolvem princípios orçamentários. O primeiro deles é o princípio da unidade. Este é um princípio eminentemente de natureza formal, mas que tem um efeito bastante significativo, não só para o cidadão, como também para os órgãos de controle orçamentário. O princípio da unidade está fundamentalmente estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição, que reza que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. Quando se trata de orçamento fiscal e orçamento de Seguridade Social, o texto constitucional repete a sua especificação dizendo, incluindo seus fundos, seus órgãos, suas entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Isto, ao mesmo tempo, apresenta o princípio da universalidade e o princípio da unidade. O princípio da unidade, então, revela-se de uma forma mais simples, como sendo: existe uma única lei orçamentária para todo um exercício financeiro, incluindo toda a administração pública. Em síntese, não é admissível que haja uma lei orçamentária para o Poder Judiciário, uma lei orçamentária para o Legislativo, uma lei orçamentária para o Ministério Público, por exemplo. Em outras palavras, há uma lei orçamentária que envolve todos os órgãos da administração pública, todas as suas entidades e, por consequência da legislação infraconstitucional, envolve também as chamadas empresas estatais dependentes. E o que são as empresas estatais dependentes? São aquelas empresas, como já falamos, que são constituídas como instituições de direito privado, mas que têm o seu capital social integralmente pertencente ao governo, ou que tem a maioria do seu capital votante pertencente a entidades públicas. No primeiro exemplo, a Caixa Econômica; no segundo exemplo, o Banco do Brasil e Petrobras. Mas aqui, dentro desta lei orçamentária, vamos ter integralmente o orçamento de empresas que, ainda que sejam constituídas na forma empresarial, são mantidas pelo poder público, porque suas receitas oriundas das suas atividades perante o setor privado não são suficientes para fazer face a todas as despesas de sua manutenção. Este é o princípio, portanto, da unidade. É um princípio de natureza formal, mas que ajuda o controlador e o cidadão a encontrar todo o conteúdo orçamentário em uma única peça. É óbvio, como já falamos, esta peça orçamentária pode sofrer alterações no decorrer do exercício em que esta peça será executada. Essas alterações, nós já explicamos, são os créditos adicionais. Todavia, temos que entender que os créditos adicionais, eles acrescentam valor ou acrescentam dotações ao orçamento que foi aprovado na lei orçamentária. Portanto, isso, a rigor, não fere o princípio da unidade. Vamos agora a um segundo princípio de elevadíssima importância, que é um princípio que a doutrina chama de especialização ou especificação ou programação.
Em conformidade com esse princípio, todas as dotações orçamentárias devem conter um nível de especificação que permita não somente ao administrador entender a finalidade daquele gasto, mas também o limite daquele gasto. E serve não apenas ao administrador, serve também aos órgãos de controle e serve ainda ao cidadão, para que esse cidadão saiba o que será feito com o dinheiro público que será dele arrecadado. Em conformidade com o princípio da especificação, portanto, é proibido que haja dotações globais destinadas a atender indiferentemente diversas despesas. É óbvio que este princípio da especificação não pode ser entendido em seu exagero como sendo a necessidade de definir quantas canetas serão compradas pela administração. Existe, na verdade, um nível de especificação da dotação orçamentária que envolve, inicialmente, a definição de quem receberá esta dotação. Já falamos sobre esta definição, chama-se classificação institucional, ou seja, qual o órgão, qual a entidade receberá a dotação. O princípio da especificação também impõe que se defina qual é o programa de trabalho que será executado. E nós demos como exemplo, no decorrer desse curso, a duplicação da BRX do município A ao município B. A especificação também exige que se estabeleçam metas. Portanto, no caso deste exemplo que demos, será N quilômetros de duplicação entre o município A e o município B. E há outras tantas especificações que são definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembram que em cada primeiro semestre é aprovada uma lei chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como o próprio nome diz, tem, entre outras funções, a de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. E quando se fala em orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, está se falando, primeiramente, em definir a estrutura desta Lei Orçamentária Anual. De formas que a Lei de Diretrizes Orçamentárias impõe que tanto o projeto, a proposta que vai ser encaminhada pelos diversos poderes para o Executivo, assim como o projeto de lei que será encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional, e da mesma forma os autógrafos que serão encaminhados pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo, todos eles terão uma única estrutura, e esta estrutura vem definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Felizmente, o Congresso e o Poder Executivo têm definido, ano a ano, uma mesma estrutura. E o fato de que se define uma única estrutura permite que você possa fazer avaliação em séries históricas do gasto, por exemplo, com saúde. Como assim? Porque uma das especificações é a definição de qual função de governo estará sendo atendida em razão do programa de trabalho X. A título de exemplo, a duplicação de uma estrada estará atendendo à função transporte. Da mesma forma, a construção de um hospital estará atendendo à função saúde. Já a construção de um campus universitário estará atendendo à função educação. Às vezes não é muito fácil definir uma função, porque existem determinados programas de trabalho que atendem mais de uma função, e aí dogmaticamente é decidida qual função será atendida. Este é o caso típico de um hospital universitário, que ao mesmo tempo atende à função educação e à função saúde. Isso também ocorre com os hospitais militares, que atendem à função de defesa nacional e também atendem à função saúde. Da mesma forma, ocorre com as escolas militares, que atendem à função educação, mas também atendem à função de defesa nacional. Mas como isto é mantido uniforme ano a ano, podemos, dessa forma, elaborar séries históricas para saber a evolução
de uma determinada função de governo dentro, por exemplo, da administração federal ou da administração do seu estado ou da administração do seu município. Isto é o princípio da especificação. Ele, portanto, determina, entre outras, as especificações em unidade orçamentária, em programa de trabalho, em função de governo e em valores. Existem textos constitucionais que deixam clara a necessidade de especificação em uma situação específica, por exemplo, como é o caso do que está prescrito no artigo 166-A, que diz que as emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e o inciso 1º diz, por meio de transferência com finalidade definida. Isto significa que o governo federal pode, por meio de inclusão de emenda ao orçamento, inclusão feita por parlamentares, pode estabelecer transferências para estados e municípios com a destinação especificada. Todavia, há transferências cuja destinação não precisa ser especificada no âmbito do órgão transferidor. É o caso, a título de exemplo, do Fundo de Participação de Estados e Municípios. A dotação orçamentária que sai da União, destinando recursos aos estados e aos municípios, ela sai no seu volume integral para cada um dos estados. Em outras palavras, quando a Constituição Federal manda que se transfiram recursos para os estados a título de fundo de participação, naquele momento se exaure o conteúdo da dotação orçamentária e ela simplesmente vai dizer transferência para o estado X na forma de fundo de participação dos estados no valor de tanto, ponto final. Isso significa uma quebra do princípio da especificação? Não. Isso significa apenas que esse recurso, como a própria Constituição diz, pertence aos estados e aos municípios. E se ele pertence aos estados e municípios, a União simplesmente vai transferir esses recursos para os estados e municípios e, lá nos estados e municípios, esse recurso será utilizado e lá haverá a obrigatoriedade de se especificar a destinação dos recursos que serão arrecadados ou recebidos por meio de transferências da União. A propósito, não custa deixar de mencionar que, comumente, o governo federal não tem calculado corretamente o valor do fundo de participação. Nós vimos, por exemplo, no caso das ações cíveis originárias números 716 e 758, movidas, respectivamente, pelos estados do Maranhão e de Sergipe, que o Supremo Tribunal Federal definiu que recursos de programas subvencionados, como é o caso do PIN e do Proterra, não podem ser subtraídos da base de cálculo do fundo de participação. Todavia, o governo federal vinha realizando esta subtração permanentemente desde 1970 e só extinguiu esta subtração após a decisão do Supremo nessas duas ACOs 716 e 758. Muito bem, mas temos também outra situação, ou outro texto, que diz com clareza que há uma situação de exceção ao princípio da especificação. O parágrafo único do artigo 20 da Lei 4.320 diz com clareza: os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinados às normas de execução de despesa poderão ser custeados por dotações globais classificadas como despesas de capital. Dotações globais para programas especiais. Isso ocorre em todos os países do mundo na medida em que há determinadas dotações que, por questões de segurança nacional, devem ser mantidas em sigilo. Se por acaso, isso não é o caso, mas se fosse o caso, de o Brasil ter um programa de construção de uma bomba atômica,
É óbvio que esse programa não poderia estar escrito no orçamento com a especificação necessária. É bom que se deixe claro, e bem claro mesmo, que não existe esse programa no governo federal. Todavia, se existisse, ele estaria submetido a essa excepcionalidade prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 4.320 de 1964. Todavia, outras matérias de segurança nacional podem também se submeter ao princípio ou à excepcionalidade ao princípio da especificação. E isto deve ficar a critério, naturalmente, dos órgãos de defesa e segurança nacionais. Vamos agora a um terceiro princípio, que é o princípio da não vinculação das receitas. Comumente, a doutrina utiliza esse texto, princípio da não vinculação das receitas. É uma forma incompleta de estabelecer o nome do princípio. E por que incompleta? Porque, na verdade, o texto constitucional somente excepciona ou somente impede a vinculação das receitas da espécie tributária chamada impostos. Vamos relembrar aqui. Existem, sob certa ótica doutrinária, 5 espécies tributárias, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Essas, por sua vez, subclassificadas em contribuições sociais, segundo, em contribuições de intervenção no domínio econômico, e terceiro, contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Há alguns anos, uma emenda constitucional também criou uma chamada contribuição para a iluminação pública, que seria uma 4ª subespécie de contribuição especial. Pois bem, mas pensando apenas nas 5 espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, nós vamos observar que somente a espécie chamada imposto é que está submetida ao princípio da não vinculação. E temos que nos lembrar também que as receitas do governo não são apenas as receitas tributárias. O governo possui, além das tributárias, diversos outros tipos, como receitas industriais, receitas de prestação de serviços, receitas diversas que envolvem as multas, receitas chamadas patrimoniais, como é o caso da receita de concessão, diversos outros tipos de receitas que não são receitas tributárias. Em outras palavras, somente, dentro de todo o escopo de receitas do governo, somente as tributárias de impostos é que são submetidas ao princípio da não vinculação. Este princípio está expresso no inciso 4º do artigo 167 da Constituição. Nós já lembramos que o caput do artigo 167 diz são vedados, mas como nós vamos ler só um inciso, vamos dizer é vedada, entre aspas, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Ou seja, é proibido vincular qualquer recurso arrecadado de imposto a um órgão específico, ou a um fundo específico, ou a uma despesa específica. Há, todavia, diversas exceções, tanto no próprio inciso 4º do artigo 167, quanto em outros textos espalhados pela Constituição. Textos espalhados pela Constituição dizem, por exemplo, que metade da arrecadação da receita de impostos sobre a propriedade rural, o ITR, metade deste imposto pode ser destinado ao município se o município fizer convênio se o município fizer convênio com a União, a integralidade desse imposto poderá ser transferida para o município. Por natureza, metade dele. O texto do artigo 167 nos traz, naturalmente, uma lista de exceções sobre as quais vamos tocar agora rapidamente. A primeira delas é exatamente o produto da arrecadação a que se refere os artigos 158 e 159.
O artigo 158 trata das transferências obrigatórias para os municípios sobre as arrecadações estaduais. Ele diz, a título de exemplo, que metade do IPVA deve ser transferido para o município em que está cadastrado aquele veículo automotor, e diz também que 25% da arrecadação do ICMS será destinada aos municípios. Isso são vinculações da receita de impostos. Ou seja, exceções ao princípio da não vinculação. E o artigo 159 é aquele que estabelece que uma parcela do imposto de renda e do IPI será destinada aos estados e aos municípios, na forma de fundo de participação dos estados e municípios. Isso significa, então, que 47% da arrecadação do imposto de renda e do IPI está vinculada à transferência para estados e municípios, sendo, portanto, uma exceção ao princípio da não vinculação. Outra exceção é a destinação de recursos para os gastos com saúde. Estes gastos com saúde estão definidos no artigo 198, parágrafo 2º da Constituição, que, no caso da União, obriga a vinculação de 15%, no mínimo, da arrecadação tributária para gastos com a função saúde. Da mesma forma, o artigo 212 da Constituição diz que, no caso da União, no mínimo 18%, e de estados e municípios, no mínimo 25% de sua receita será destinada aos programas de manutenção e desenvolvimento do ensino. E isso também é uma vinculação. O artigo 37, inciso 22, por sua vez, da Constituição Federal, determina a criação de uma estrutura específica de financiamento das atividades arrecadatórias ou fiscais do governo e permite, portanto, uma vinculação parcial da receita de impostos a estas atividades. O artigo 67, inciso 4, também excepciona a prestação de garantias nas operações de crédito aprovadas em conformidade com o artigo 165, parágrafo 8º. Se um município ou um estado pretende tomar um empréstimo, ele pode dar como garantia deste empréstimo a futura receita de fundo de participação do respectivo estado. Isto é bom? Em geral, não. Em geral, lamentavelmente, os governos estaduais e municipais têm se endividado acima daquilo que deveriam se endividar. A Lei de Responsabilidade Fiscal, muito sabiamente, estabeleceu limites para isso. Mas, na minha opinião pessoal, esses limites ainda estão muito altos, e o endividamento revela, na verdade, uma péssima situação política, econômica e jurídica para o município, ou para o Estado, ou mesmo para a União. Por quê? Porque, na verdade, significa que o governante atual irá realizar despesas públicas por meio de empréstimos que serão pagos pelo governante futuro. Em outras palavras, hoje, os prefeitos e governadores, e no caso também o presidente da República, estão pagando empréstimos feitos por governantes anteriores que tomaram dinheiro emprestado em nome dos estados, municípios ou da União, que gastaram aqueles recursos e que aparecem perante a sociedade como sendo pessoas que fazem muito pelo município. Todavia, esses governantes deixaram a dívida para o futuro. O município de São Paulo e o estado de São Paulo, por exemplo, acompanhados ainda do estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, estão passando por severas dificuldades financeiras, fundamentalmente pelo fato de que governantes anteriores deixaram dívidas homéricas, praticamente impagáveis, para que os governantes futuros, por exemplo, os atuais, tivessem que bancar. Ou seja, hoje, os atuais governantes, não só destes entes da federação citados, mas da quase totalidade dos entes da federação,
esses governantes atuais estão tendo que arcar com toda a despesa de manutenção da máquina pública e mais com o pagamento das amortizações e juros de empréstimos que foram tomados no passado por governantes que legalmente conseguiram fazer tudo o que era necessário para tomar esses empréstimos. Todavia, não pensaram no município ou no estado no futuro, mas pensaram naquele momento para utilizar os recursos para sair da sua administração como alguém que fez grandes coisas. Todavia, a população em geral não sabe que ele deixou aquele estado ou aquele município, às vezes, em estado falimentar. Lamentavelmente, isso tem acontecido. No Senado, nós trabalhamos em uma CPI, a chamada CPI dos precatórios ou CPI dos títulos públicos, em que vimos com clareza até mesmo o fato de que governantes fraudaram documentos para conseguir obter do Senado a autorização para a emissão de títulos públicos destinados a pagar precatórios, muitos deles precatórios que não existiam. E ao pegarem esse dinheiro, estes governantes utilizaram esses recursos não para pagar precatórios, mas para fazer obras, contratando empreiteiras com licitações fraudulentas e, infelizmente, recebendo parte do recurso que se pagava à empreiteira. Isso se pôde ver com clareza nas delações feitas no caso da Lava Jato, em que foi deixado bem claro que grande parte das obras feitas no Brasil são feitas com licitações fraudulentas e com recursos, parte dos quais retorna ou vai para a mão de políticos corruptos. Em tese, tudo isso tem que ver com o quê? Com o princípio da não vinculação. Por quê? Porque ele excepciona o poder de um Estado ou de um município utilizar-se da receita futura de fundo de participação para tomar empréstimos e, com isso, fazer com que os governantes atuais tenham que ter os valores de fundo de participação de estados e municípios subtraídos das parcelas de amortização que correspondem a empréstimos tomados por administradores anteriores. O que é uma lástima para a atual administração. Todavia, as atuais administrações ainda costumam pedir empréstimos no máximo do limite possível para deixar dívidas para governantes futuros, e isto fica permanentemente virando uma bola de neve. Continuamos as exceções ao princípio da não vinculação da receita de impostos, lembrando que o parágrafo 4º do artigo 67 permite a vinculação das receitas próprias geradas pelos impostos, ou seja, dos artigos 155 e 156, que são as receitas estaduais e as receitas municipais, e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158 e 159. Nós já falamos do 158, que são as transferências dos estados para os municípios, do 159, transferências da União para estados e municípios, e há aqui a inclusão ainda do artigo 157, que trata do poder dos estados e municípios de reterem, no caso dos municípios, de reterem, como também ocorre no artigo 158 em relação aos estados, reterem o imposto de renda na fonte e arrecadarem para si estes impostos de renda. Isso significa que quando o governo de determinado estado ou de determinado município paga o salário a algum dos seus funcionários que ganhe, arredondando aqui, mais de R$2.000, ou seja, em que ocorre a retenção do imposto de renda, este imposto de renda retido não será arrecadado pela União Federal, mas pertence ao próprio estado ou município pagador. Estas, então, são as exceções ao princípio da não vinculação. A doutrina não comenta, no âmbito do direito financeiro, o princípio da vinculação. Mas esse princípio da vinculação é um princípio de direito financeiro que, infelizmente, a doutrina não tem observado. Todavia, a doutrina do direito tributário tem visto isso com muita clareza. O que significa o princípio da vinculação?
significa que, além das exceções ao princípio da não vinculação, ou seja, que as situações em que a Constituição permite que o recurso do imposto seja vinculado, as demais receitas tributárias devem ser vinculadas, não é que podem ser vinculadas. E as receitas não tributárias podem ser vinculadas, e em geral são. Mas vamos falar das tributárias. Nós dissemos que existem 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Muito bem. Os impostos, como vimos, são não vinculados, feitas aquelas exceções. Todavia, as demais 4 espécies tributárias, todas elas são vinculadas, suas receitas são vinculadas. Vejamos que na própria definição constitucional dos respectivos tributos está embutida a vinculação de suas receitas. Tomemos a título de exemplo o que são as taxas. Diz o artigo 45, inciso 2º da Constituição, que as taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia, ou em razão da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis cobrados do contribuinte ou postos à sua disposição. Isto significa, portanto, que se uma taxa é cobrada, esta taxa será destinada àqueles serviços que serão o próprio objeto, a própria razão de ser da taxa. Vamos lembrar as 2 situações. A primeira delas, o exercício do poder de polícia. Devemos tomar em consideração o fato de que a palavra polícia aqui não tem nada a ver com a polícia militar ou a polícia civil, que são órgãos dos governos estaduais, nem com a guarda municipal, que, como diz, são órgãos do poder municipal, e muito menos com a Polícia Federal ou com as polícias das Forças Armadas. O exercício do poder de polícia, na verdade, é o poder que a Constituição dá ao governo, seja ele federal, estadual ou municipal, de fiscalizar a atividade dos cidadãos e das empresas. A título de exemplo, um órgão como, por exemplo, a Anatel, tem o poder de fiscalizar, o poder e o dever de fiscalizar as empresas de telecomunicação. Da mesma forma, a ANEEL tem o poder de fiscalizar e o dever de fiscalizar as empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica. E, para tanto, tais agências públicas, assim como outros órgãos públicos de um modo geral, têm o direito de cobrar taxas destinadas a estas fiscalizações. Todas essas taxas, naturalmente, submetidas ao princípio da legalidade, ou seja, não há tributo sem lei que o estabeleça. Só se podem cobrar taxas na medida em que haja leis que permitam a estes órgãos de fiscalização a cobrança dessa taxa em razão do exercício de poder de polícia. Isso significa, naturalmente, que a taxa deve ser cobrada em montantes que sirvam para custear esta atividade de fiscalização. Lamentavelmente, nós temos encontrado taxas que superam em muito o valor do custo da fiscalização realizado por aqueles órgãos. E o Supremo Tribunal Federal já tem decisão no sentido de reduzir o valor dessas taxas e permitir que os pagadores de taxas em valores maiores do que aquilo que realmente é necessário para custear o serviço de fiscalização, permitir que estes pagadores recebam recursos de volta. A segunda forma de se cobrar taxa é pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Então, se uma pessoa usa efetivamente determinado serviço público, ele é chamado a pagar pela taxa respectiva. A título de exemplo, temos a taxa de limpeza pública. E observem que o texto constitucional é muito sábio ao dizer que a utilização pode ser efetiva ou potencial. Por quê? Pode ser, por exemplo, que eu, na minha casa, não produza nenhum lixo, mas eu estou obrigado a pagar a taxa de recolhimento de lixo.
E por quê? Porque é uma utilização potencial. O serviço estará potencialmente à minha disposição. Se eu uso ou não, este não é um problema tributário. Mas se eu utilizar ou não utilizar, eu tenho que pagar a taxa. A taxa, todavia, em conformidade com o Supremo, tem que ser correspondente aos custos do serviço público. A propósito, em meu mestrado, trabalhei exatamente neste assunto do custo de um serviço público específico, que era o serviço público da prestação jurisdicional. E observei que existe uma forma que é possível se utilizar para que se possa cobrar as custas judiciais em conformidade com o tamanho do custo que aquele serviço tem dentro do âmbito da despesa total do Poder Judiciário. Infelizmente, nós encontramos determinados tribunais estaduais que cobram valores absurdos em cima da apresentação da proposição de ações judiciais. A título de exemplo, há pouco, ajuizei uma ação judicial para uma cobrança de R$350 mil e o respectivo tribunal cobrou de taxa R$28 mil. Enquanto isso, uma ação de valor muito superior, que pode chegar a milhões, ou dezenas de milhões, ou centenas de milhões na Justiça Federal, a Justiça Federal cobra apenas R$900 como valor máximo. Isso significa que tanto o tribunal lá está completamente errado, porque está cobrando muito mais do que o custo daquele processo para o tribunal, como também a Justiça Federal está errada em cobrar tão pouco por um processo que vai custar a ela bem mais do que os R$900. A solução para esse tipo de problema, e foi esta solução com a qual eu trabalhei no meu mestrado, seria compatibilizar as custas com o custo efetivo que o processo traz ao poder público. E que, ao fim do processo, cobre-se de quem perdeu a ação, cobrem-se as custas em conformidade com o custo dado. Vamos agora à terceira espécie tributária, empréstimos compulsórios. Ora, o nome já está dizendo, se o empréstimo compulsório é destinado a fazer face a despesas por calamidades, guerras ou iminência de guerra, automaticamente já está subentendido que este empréstimo somente poderá ser, ou a arrecadação desse empréstimo somente poderá ser aplicada nas despesas extraordinárias destinadas a essas três situações, ou a uma quarta situação prevista no inciso 2º do artigo 148, que fala de investimentos relevantes de interesse nacional. O parágrafo único desse artigo 148 diz expressamente: a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Ou seja, até a palavra vinculada está expressa dentro do texto constitucional. Toda a arrecadação de empréstimo compulsório deve estar vinculada à despesa que deu fundamento à sua criação. Ou seja, se houver uma calamidade, como é o caso atual, e o governo quiser criar um empréstimo compulsório para comprar as vacinas contra a Covid, ele pode criar esse empréstimo compulsório? Pode. Todavia, todo o valor que for arrecadado na forma desse empréstimo compulsório deverá ser obrigatoriamente utilizado para a aquisição da vacina. Igualmente, vinculada são as contribuições especiais. As contribuições especiais, como dissemos, acabam tendo 4 subespécies. Vamos pensar aqui nas contribuições sociais. As contribuições sociais, que em geral têm destinação para o custeio do orçamento da Seguridade Social, e aqui vale a pena lembrar o que é Seguridade Social. Seguridade Social é o conjunto de ações destinadas às funções de saúde, assistência e previdência social. Tá? Portanto, as contribuições sociais se destinam a este orçamento, o orçamento da Seguridade Social.
por natureza, só pode haver contribuição social se for vinculada a um desses 3 gastos. Esta vinculação também está prevista no artigo 67 da Constituição, quando, em seu inciso 10º, salvo engano, prevê que nenhum recurso de contribuição previdenciária, agora estamos falando já de uma subespécie da contribuição social, não é? Ou das contribuições, ou seja, dentro das sociais existe um conjunto chamado de contribuições previdenciárias. Estas contribuições previdenciárias nunca podem ser utilizadas nem mesmo para saúde ou assistência social. Por quê? Diz o texto constitucional que é vedada a utilização de recursos de contribuições previdenciárias em qualquer finalidade que não sejam o quê? Os benefícios previdenciários a serem pagos. Isso tudo é vinculação. Igualmente vinculadas são as demais contribuições. Por exemplo, as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas somente podem ser utilizadas para o benefício daquela categoria profissional ou econômica. O exemplo disso é a contribuição sindical. Igualmente vinculadas também são as contribuições de intervenção no poder econômico. Elas comumente estão vinculadas à própria razão de ser de sua criação. E também são vinculadas às contribuições destinadas à iluminação pública. Por quê? Porque não seria correto o poder público cobrar de você valores superiores ao total que ele gasta com iluminação pública, para que, com isso, ele possa financiar outras atividades públicas. Isso porque as demais atividades públicas devem ser financiadas com impostos, que são tributos cuja natureza é de ser um tributo cujo fato gerador é uma obrigação prevista em lei, independentemente de qualquer benefício específico destinado ao contribuinte. Em outras palavras, o imposto é, por natureza, o quê? Não vinculado. Todavia, a taxa de iluminação pública, como o próprio nome diz, é para a iluminação pública. Não faz sentido, então, arrecadar muito mais de iluminação pública do que aquilo que se vai gastar com a iluminação pública. A propósito do princípio da vinculação, ou da vinculação específica de contribuições sociais, no ano, salvo engano, de 1994, foi criada uma desvinculação de receitas do orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal. Naquele ano, essa desvinculação passou a ser chamada de Fundo Social de Emergência. E, salvo engano, em 1996, esse Fundo Social de Emergência se transformou em Fundo de Estabilização Fiscal e, salvo engano, em 2001, foi transformado em desvinculação das receitas da União, a chamada DRU. Independentemente do nome, seja Fundo de Estabilização Fiscal, Fundo Social de Emergência ou desvinculação das receitas da União, as normas constitucionais relativas a estes 3 instrumentos determinavam, ou determinam, que uma parcela em torno de 20% da arrecadação de contribuições sociais seria desvinculada da Seguridade Social e passaria a ser utilizada no orçamento fiscal. Ora, se o que caracteriza ou que diferencia uma contribuição social sobre o faturamento, como é o exemplo da COFINS, do imposto de renda incidente sobre o faturamento, que é o caso do imposto de renda da pessoa jurídica tributada na forma do lucro presumido. Se há um mesmo fato gerador e a única diferença que existe entre eles é o fato de que a COFINS é vinculada ao orçamento da Seguridade Social, enquanto o imposto de renda é desvinculado, ele existe para financiar o orçamento geral do governo. Se eu desvinculo 20%, automaticamente aquela parcela da arrecadação deixa de ser uma contribuição social e passa a ser um imposto de renda. E por isso mesmo, alguns estados ajuizaram ações no Supremo pedindo que estes valores fossem incluídos
na base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados, matéria que o Supremo ainda não deliberou. Há um tema dentro deste tema de vinculação que pode ser entendido como vinculação, mas a rigor não é. O artigo 168 da Constituição prevê que até o dia 20 de cada mês, o governo federal, como sendo responsável pela arrecadação de toda a receita do governo federal, deve remeter aos demais poderes os recursos orçamentários relativos ao mês subsequente. Isso significa, portanto, que até o dia 20 o governo federal vai transferir para o Congresso Nacional, para o Supremo, STJ, Conselho da Justiça Federal, para o Tribunal Superior do Trabalho, para o Tribunal Superior Eleitoral e para o Superior Tribunal Militar, vai transferir os recursos para estes tribunais, bem como para o Ministério Público Federal e para a Defensoria Pública da União. Ele vai transferir esses recursos para que estes órgãos possam realizar a sua despesa de um período de um mês que vai do dia 20 até o dia 19 do mês seguinte. Isto a rigor, apesar de ser uma norma constitucional que determina a transferência, isto a rigor não fere o princípio da não vinculação da receita de impostos. E por quê? Porque não é que se haja uma vinculação. O que está se definindo no texto constitucional é apenas a data em que a União irá transferir para estados para os demais poderes e mais o Ministério Público e a Defensoria Pública da União, transferir os valores para fazer face às despesas dos demais órgãos. Nós vamos agora fazer uma apresentação de uma situação específica relativa a um princípio sobre o qual falamos na aula passada. Na aula passada falamos sobre o princípio do equilíbrio e dissemos acerca do equilíbrio formal e do equilíbrio nominal do orçamento, ou econômico e o equilíbrio formal da lei orçamentária. Todavia, nós vamos encontrar agora uma situação que não tem que ver com o texto ou o conteúdo da lei orçamentária, mas sim com a execução orçamentária. Então, vamos examinar aqui uma norma que envolve o desequilíbrio da execução orçamentária, não do texto orçamentário. É possível que haja desequilíbrio na execução orçamentária. Como assim? Situações diversas, como, por exemplo, no âmbito da União, se o Banco Central começar a aumentar a taxa de juros da LFT, né, chamada taxa Selic, se ele começar a aumentar, naturalmente a previsão de pagamento de juros do governo vai estar subestimada e isso vai exigir que naturalmente a execução, em tese, vai ser promovida com um desequilíbrio. Situações como, por exemplo, uma calamidade pública, que podem ser objeto de criação de créditos extraordinários, também podem provocar desequilíbrios, uma vez que a legislação não exige a anulação de outras despesas para se criarem dotações destinadas ao combate aos efeitos de calamidades públicas, assim como guerras externas e também convulsões civis. Nesse caso, estes gastos que serão acrescidos vão criar um desequilíbrio. Mas há outras situações de desequilíbrio que são também possíveis de ocorrer e que envolvem a receita. Fundamentalmente o quê? A não arrecadação dos valores que estão previstos, ou seja, a arrecadação em valores inferiores aos valores que estão previstos na lei orçamentária. Ora, se a União prevê, por hipótese, a arrecadação de 2 trilhões de reais e se só conseguir arrecadar 1 trilhão e 900, nós vamos ter automaticamente um déficit na execução no valor de 100 bilhões de reais. Nesse caso, o que a Constituição manda fazer? O artigo 169 diz que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites previstos em lei complementar. Então, é uma situação também que exige equilíbrio.
e exige um limite. E a lei complementar estabelece um prazo para que isso seja feito. E se, dentro desse prazo, não houver o retorno ao equilíbrio de despesas com o pessoal, nós vamos encontrar uma situação em que a Constituição prevê a possibilidade, primeiro, de redução em até 20% dos cargos em comissão e, segundo, a exoneração de servidores não estáveis. E, em terceiro lugar, a possibilidade até mesmo de exoneração de servidores estáveis dentro de critérios estabelecidos por lei. Com isto se busca voltar ao equilíbrio, evitando fundamentalmente os gastos exagerados com despesas com o pessoal. E, por fim, para concluirmos nosso curso, nós vamos falar de um princípio da impositividade. Até o ano de 2018, tinha-se em mente que o orçamento era meramente autorizativo. Esta postura, assumida por parte da doutrina, era uma postura que não tinha razão de ser. E por que não tinha? Muito simples. Porque o orçamento não pode, por natureza, simplesmente definir ou retirar a obrigatoriedade de determinadas dotações. Já falamos sobre isso, a título de exemplo, quando citamos o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Não é o orçamento que cria a obrigação do governo em realizar em ter que transferir o Fundo de Participação de Estados e Municípios para os respectivos entes federados? Da mesma forma, não é o orçamento que define a obrigação do governo de pagar a dívida ou de pagar a remuneração de servidores públicos. Isso não é a lei orçamentária. Portanto, neste sentido, a lei orçamentária não é autorizativa, ela é determinante, ela é impositiva, porque, na verdade, a imposição vem de normas jurídicas acrescidas de atos administrativos que, por si só, criam, com a subsunção destes atos administrativos às normas, criam a obrigatoriedade. A título de exemplo, se a lei diz que a lei cria um cargo público e um determinado indivíduo é aprovado no concurso público, toma posse no cargo, exerce o cargo, ele tem, vejam, um conjunto de atos administrativos. Estes atos administrativos, ao subsumirem-se à norma que dá o poder da administração pública criar e manter aquele cargo, a conjunção desta subsunção gera o direito do servidor público de receber a sua remuneração. Independentemente da lei orçamentária, ele tem esse direito. Portanto, nesse sentido, a lei orçamentária não pode nunca ser considerada autorizativa. Mas a discussão que existia até 2018 era: e as demais despesas, que se chamavam discricionárias? Essas demais despesas são obrigatórias ou não? A leitura que eu faço era que elas sempre foram obrigatórias. O artigo 174 da Constituição, muito pouco pensado no âmbito orçamentário, diz com clareza: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. O Estado exercerá a função de planejamento. Este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Em outras palavras, quando o Estado prevê na lei orçamentária que ele vai construir uma estrada da cidade D à cidade E, diz a Constituição que isto é determinante para o Estado. E, ao mesmo tempo, é indicativo para quem? Para o setor privado. Porque se, por exemplo, eu sou proprietário de uma fazenda naquela região e eu não posso produzir soja naquela região porque não tem estrada para escoar. No momento em que o Estado diz: eu vou construir uma estrada ali, isso é indicativo para mim de quê? De que eu posso agora desenvolver uma atividade econômica naquela fazenda e o Estado estará obrigado a construir aquela fazenda, e isto me indica que eu posso aplicar recursos naquela região, na minha fazenda, para realizar atividade produtiva. Ou seja, o planejamento público, em conformidade com o artigo 174 da Constituição, ele é indicativo para o setor privado, mas só é indicativo por quê? Porque ele é determinante para o setor público. Todavia, nunca se pensou desse jeito, até o ano passado, 2019, quando
foi inserido o parágrafo 10 no artigo 165 da Constituição, que diz: a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. O disposto neste parágrafo, diz o parágrafo 11 deste artigo, submeterá à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, o próprio artigo também estabelece restrições. Diz que além de este dispositivo se submeter às normas da lei orçamentária, diz que não se aplica a casos de impedimento de ordem técnica e que se aplica exclusivamente às despesas chamadas primárias e discricionárias. Em outras palavras, as despesas que já são obrigatórias, por natureza, não precisavam ter se submeter a esta norma, porque elas já são obrigatórias. Com isso, nós concluímos este nosso curso de Direito Financeiro e vamos fazer agora um pequeno quiz para ver se você esteve atento às nossas exposições. O Poder Executivo deve repassar os recursos mensais aos demais poderes até, letra A, o primeiro dia de cada mês, letra B, o 10º dia de cada mês, letra C, o 20º dia de cada mês e letra D, o final de cada mês. A resposta correta é a letra C. Portanto, o Poder Executivo deve passar os recursos para os demais poderes, bem como para o Ministério Público e para a Defensoria Pública da União, até o dia 20 de cada mês. Ocorrendo excesso de gastos com pessoal, o ente público deve, primeiro, reduzir os salários, segundo, elevar a receita, terceiro, reduzir os cargos comissionados, quarto, cancelar concursos públicos. E o texto constitucional, me refiro agora ao artigo 169 da Constituição, diz com clareza que a resposta seria a letra C, reduzir cargos comissionados. A TV Justiça não se destina originalmente a isso, ela se destina originalmente a dar publicidade aos atos do Poder Judiciário. Todavia, ela tem este especial cuidado com o cidadão, permitindo que o cidadão possa ter a oportunidade de saber direito. Obrigado por sua atenção. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.